Muito bem, voltamos com o seu JM, a informação com muita credibilidade na sua TV. Obrigado pela audiência que vem, expandindo a cada momento e a cada instante. A você, telespectador, que a gente agradece e não cansa de fazer isso. A gente tem um hábito aqui de agradecer você que está sempre nos prestigiando com carinho da audiência e através do canal 24 da NET. Essa é a sua TV Metrópole News. Olha, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, afirmou ontem que o corte no orçamento de 2015 deve ficar entre 70 ou 80 bilhões de reais. O contingenciamento aí deve ser anunciado até a próxima sexta-feira e será baseado nos resultados de votações sobre o ajuste fiscal no Congresso. Bom, após a morte aí do taxista Cleiton Soares no último domingo em Aparecida de Goiânia, a categoria estuda medidas para evitar que os trabalhadores sejam vítimas de outros crimes. Alguns pontos que serão mudados são os taxistas recusar clientes e deixar de rodar em determinados horários, principalmente na madrugada. Uma situação delicada. E se você precisar de um táxi no período noturno, mais precisamente na madrugada? E aí? Eles não querem ir, principalmente em lugares mais afastados, setores e assim por diante. Então, devido aí a essa insegurança, eles vão deixar de faturar, os taxistas vão deixar de faturar, e os usuários também vão sentir aí a falta desses profissionais. É lamentável. Estamos recebendo em nossos estúdios Paulo Renato Alves, arquiteto, irá falar sobre o artigo Bons Projetos Não Encalham. Se você queira participar, não só do setor, mas em outras áreas também, fazendo pergunta, nós temos aí o canal de comunicação para que você possa participar e ainda disponibilizando para você, telespectador, o telefone da Central de Jornalismo, que é o 3215-9670. Doutor Paulo Renato Alves, seja bem-vindo, boa tarde, tudo bem, doutor? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde aos telespectadores da TV Metrópole. A gente tem conhecimento em relação à crise que no cenário nacional, esse setor imobiliário tem uma ligeira queda. Mas Goiás, mais precisamente Goiânia, está respirando. Qual foi o fator para que isso acontecesse? Olha, a gente tem uma série de fatores, mas eu acredito que um fator muito importante é o bairrismo do goiano. Isso. A gente tem a cultura de acreditar nas pessoas mais próximas. A gente teve uma experiência muito ruim num determinado momento do mercado imobiliário, que foi com a Encol. Com a Encol, exatamente. Então, o goiano ele ficou mais, como se diz aqui, cabreiro, né? Uhum. Ele é mais perspicaz na hora de escolher um imóvel. Ele não foi na onda que acabou acontecendo em todo o Brasil. Então, o que aconteceu? Empresas que abriram capital, empresas do mercado imobiliário que abriram capital na Bolsa, num primeiro momento, elas arrecadaram dinheiro dos investidores e precisaram comprar terreno. E saíram comprando terreno no Brasil inteiro, empresas que atuavam em todo o cenário nacional. Feito esse banco de terrenos, no segundo momento, começaram os lançamentos. E foram inúmeros lançamentos, sem uma pesquisa muito bem feita, simplesmente porque precisava dar retorno para o investidor. Exato. Você comprou uma ação da empresa, de uma grande empresa de construção civil, e quer saber como é que está o retorno. Então começaram muitos lançamentos no Brasil, e o que aconteceu com as empresas regionais foi o seguinte: ou ela seguia a mesma linha, ou ela fazia uma fusão com essas empresas. Então muita empresa de fora chegou em Goiânia, empresas paulistas, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, chegaram em Goiânia com o seguinte pensamento: eu conheço tudo de mercado, Goiânia é uma cidade pequena, então a gente vai chegar, vai implementar a cultura paulista e vamos ganhar dinheiro nessa cidade. Olha, doutor Paulo, uma pergunta que eu gostaria de fazer em relação ao PIB, Produto Interno Bruto. Aqui no estado de Goiás teve uma elevação acima da média nacional. Esse fator ajudou para o equilíbrio no setor imobiliário? Sim, ajudou, e eu digo mais, o goiano ele não deixou de investir em imóvel. Sim. Porque aqui ainda é um bom investimento. Justamente porque o nosso mercado imobiliário percebeu esse boom que a gente estava comentando e tirou um pouco o pé do freio. Quando ele tirou o pé do freio, o que aconteceu? Vamos vender os estoques. Então nós não tivemos tantos lançamentos. Então continua sendo um bom investimento. E o poder de compra ficou ótimo. No setor de investimento, hoje o setor imobiliário é o melhor? Supera a arroba do boi, poupança, enfim, os outros investimentos? Supera todos? Sim, aí você tem
claro, aí é o tema do artigo, né? Bons projetos não encalham. Você tem que saber escolher, porque no momento de crise, você que tem dinheiro, você tem muita condição de negociar. Você pode chegar na incorporadora hoje e fazer uma proposta que há 2 anos eles iriam bater a porta na sua cara. Exatamente. Né? Não que hoje eles vão aderir de imediato, mas eles vão pensar. Hoje existe a possibilidade do diálogo. Então quem tem o dinheiro para investir, o momento é ótimo, o momento é fantástico para investir no mercado imobiliário. Tá, mas então aí nesse setor o cliente sai ganhando e a incorporadora sai perdendo, como seria o fator pinchichar? Na verdade, ela não perde, a incorporadora não sai perdendo porque ela faz conta. Ela precisa vender. Ela precisa vender, né? E assim, ela tá desovando o estoque. Tá. Então ela não tá com aquela oferta gigantesca de imóveis como a gente vê Brasil afora. Então, ela tá negociando, ela não tá liquidando, ela não está fazendo promoções malucas como você vê Brasília, São Paulo, Exatamente. Imóveis com 40% de desconto, né? Aqui não, aqui a gente percebeu isso antes e conseguiu frear essa euforia do mercado. Euforia do né? mercado. Isso. Agora a gente se depara, e se a economia estivesse muito bem obrigado, seria outro valor. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, porque, na verdade, esse crescimento do valor do metro quadrado, ele foi exponencial, ele foi além do que era normal. Né? Então, acredito eu que se o Brasil tivesse tudo bem, se tivesse a economia nossa estivesse funcionando bem, nós teríamos alta ainda assim, mas não tão acentuada como a gente viveu aí em 2011, 2012. Então, a gente teria os preços maiores, mas não seriam aquela coisa galopante como vinha sendo. A gente sabe desse setor do mercado aí, enfim, a economia brasileira. Hoje o estado de Goiás, principalmente o setor imobiliário, está preparado para essa pressão aí, para suportar e atravessar essa crise da melhor maneira possível, na opinião do senhor? Olha, preparado é difícil, porque a gente não sabe até onde vai essa crise. Né? Então, o nosso mercado goiano, ela está aguentando. A gente não sabe até onde, né? Mas, como eu disse, as incorporadoras do nosso estado, elas foram inteligentes, elas previram esse problema e começaram a reduzir o número de lançamentos. E o que acontece hoje é que a gente debruça mais em cima dos projetos do que antigamente. Então, os projetos são mais racionais, são projetos mais bem elaborados. E antigamente a gente tinha uma velocidade de lançamento muito grande. Então, às vezes você ia naquele frisson de lançar, e às vezes o projeto estava no lugar errado, ou era uma metragem errada. Então, agora não. Agora, todos os projetos estão sendo desenvolvidos com calma, com pesquisa, né? Pesquisa de campo, pesquisa de necessidades. Os projetos estão perdendo um pouco aquele monte de área de lazer, que antigamente a gente via projeto com 20 itens de lazer. Hoje não. Hoje é uma coisa mais racional, né? O condomínio tem que ser barato. Então, os projetos estão ficando pé no chão, exatamente. Pois é, mas aí, na verdade, a gente percebe que o poder de compra do brasileiro teve queda e vem caindo consideravelmente. O que precisa ser feito para que esse setor não perca as vendas, porque a gente percebe que essa queda vem sendo acentuada no poder de compra do brasileiro. E precisa também movimentar os negócios no setor. A criatividade está em jogo aí nesse setor? A criatividade está muito em jogo, porque na questão economia, nós estamos realmente perdidos, né? Porque a gente vê, o governo ele acabou de cortar em 50% financiamento para imóveis usados, mas não cortou 20% só dos imóveis novos. Então, a intenção do governo é manter aquecido o mercado imobiliário da construção civil, não o imóvel usado. Só que a maioria das famílias, para comprar um imóvel novo, ela tem que se desfazer do antigo. E aí ela precisa arrumar alguém que tenha 50% desse valor à vista, porque ela só consegue financiar os outros 50%. Então, a economia acaba bloqueando toda a cadeia, né? Não só o imóvel usado. Então, as incorporadoras têm usado de muita criatividade, sim, no sentido de trabalhar projetos mais econômicos, projetos mais viáveis, né? A gente está partindo para isso, a gente vê as reuniões que a gente tem hoje para desenvolver um produto imobiliário, elas têm uma participação muito maior de toda a equipe multidisciplinar, equipe de marketing, é uma coisa muito bem direcionada. A criatividade está nisso, em fazer bons produtos, não necessariamente em inventar a roda, porque a economia não está deixando. Os bancos decidiram financiar 50%, isso tem prejudicado o setor ou continua estável? Não, acaba prejudicando, porque é justamente nessa questão da troca. A família não necessariamente ela está comprando o primeiro imóvel.
Às vezes ela está comprando o segundo, ela está mudando, ela está dando um upgrade, né? A gente viu aí, o Brasil veio numa ascensão da classe C para B, da B para A. Então essas pessoas estão vendendo o que tinham para adquirir imóveis novos. E essa venda do que tinha, o governo acabou prejudicando muito. Aonde entre a arquitetura para poder alavancar e desovar cada vez mais? A arquitetura, ela hoje passa da parte funcional e estética para ir para a parte econômica, né? A gente, desde os revestimentos, a gente hoje tem uma preocupação muito grande com a viabilidade financeira do imóvel. Há algum tempo a gente ouviu dizer que arquiteto era para fazer um prédio bonito, né? Na sequência a gente viu que ele tinha que ficar bonito e tinha que ser funcional. Agora ele tem que ser bonito, funcional e econômico. Economia, inclusive, no condomínio que o sujeito vai pagar, né? Porque antigamente o arquiteto não tinha tanta preocupação com isso. Hoje não. Hoje, quando você vai projetar uma piscina de um condomínio, você tem que imaginar que aquilo vai onerar. Até que ponto uma família que mora num apartamento de 60 metros quadrados tem condição de arcar com tantos itens de lazer? Isso é uma coisa que o arquiteto hoje está percebendo e ele sabe que o comprador, ele vai pesquisar tudo. Quanto é o preço do metro quadrado, quanto é o preço de condomínio. E enquanto toda essa análise, a conta não fechar, o imóvel vai para o estoque. E isso não é interessante. Então a arquitetura hoje passou a olhar muito para o lado financeiro. Olha, realmente, você tocou num ponto extremamente importante, pertinente em relação à economia. Hoje, todos os segmentos, todos os setores estão voltados para esse setor em relação à economia. E precisa economizar. Você vai na área pública, você vai na área privada, em relação à energia, em relação à água, em relação também lâmpadas, né? Todos os mecanismos aí, o petróleo, enfim, combustível aí, o transporte, todo mundo buscando uma maneira bem mais confortável em relação ao setor econômico. Isso é viável e realmente é oportuno nesse momento, principalmente no momento de crise, né? Exatamente. E o difícil é ponderar isso. Exato. Porque muitas das questões que vão gerar economia a longo prazo, elas têm um custo elevado no início, né? Então você vai falar de reuso de água. É uma coisa que a longo prazo isso vai ser muito benéfico. Exatamente. Mas no imediatismo isso acaba sendo oneroso. É uma tecnologia cara, como, por exemplo, iluminação de LED no edifício. Exatamente. Né? Vai ter um retorno muito grande, porém, a aquisição desse material é muito cara. É um pouco, exato. Então, aí entra a cadeia trabalhando como um todo, e isso tem que ser muito bem vendido, tem que ser muito bem explicado, porque a gente tem que parar de achar que o apartamento custa o valor que está na escritura. Ele tem um custo de durabilidade, ele tem um custo de manutenção, e tudo isso tem que ser levado em conta para se adquirir um imóvel. Olha, estamos encerrando a entrevista aqui com o Paulo Renato, Dr. Paulo Renato Alves, arquiteto, falando sobre o artigo Bons Projetos Não Encalham. Só para a gente finalizar, Dr. Paulo Renato, gostaria que desse uma orientação aos telespectadores que estão com seu dinheiro reservado, guardado e queiram adquirir o seu imóvel, e qual que é os primeiros passos que esse telespectador tem que tomar, só para a gente finalizar. Primeiro passo, sem dúvida alguma, é trabalhar a pesquisa da incorporadora. Eu acho que você tem que fazer um apanhado geral dos imóveis que foram entregues, dos prazos, né? Porque, como eu te disse, a gente teve uma chegada em Goiânia de muita incorporadora de São Paulo, de Minas, e elas acabaram indo embora. Por quê? Porque o incorporador goiano estava cumprindo prazos, estava entregando bons materiais, prometia e cumpria. Essas incorporadoras de fora, às vezes, elas ignoravam um pouco essa nossa cultura de, como se diz, o contrato no bigode, né? Exato. Prometeu, cumpriu. Então, analise bem a incorporadora que você está adquirindo esse imóvel. A minha dica primeira é essa, confiança. Confiança. Vai trabalhar com imóvel comercial? Busque sempre otimizar seu investimento no mesmo imóvel. A gente vê muito imóvel comercial em estoque em Goiânia porque as pessoas, às vezes, por receio, pegavam uma salinha pequena em cada prédio. Né? O meu conselho, pegue 5 no mesmo. Faça um investimento concentrado. É mais viável que aquilo venha a dar retorno. E no mais, trabalhar com a pechincha. Pode pechinchar, as incorporadoras estão dispostas a escutar, né? A gente tá... E como detectar a incorporadora de confiança para você investir e fazer um bom negócio? Você tem 3 formas. Você Quais? pode pesquisar no Procon o nível de reclamações. A mais indicada, analise os últimos empreendimentos, eles foram entregues no prazo. Isso é uma consulta pública, isso é muito fácil.
E terceiro, veja o volume também, né? Porque às vezes é uma incorporadora que faz um empreendimento a cada 5 anos, isso pode ser um pouco arriscado, ela pode não ter caixa para quando precisar, né? Então, o porte da incorporadora ajuda também. Então, são vários detalhes, perguntar para os amigos, para moradores, né? Isso tudo colabora. Dr. Paulo Renato Alves, obrigado pela presença aqui no JM. Eu que agradeço, uma boa tarde. São informações de muita relevância. Obrigado por você estar sempre nos prestigiando e fazendo também pergunta. Olha, a gente vai a um breve intervalo. Na sequência, a gente vai voltar com mais o segundo entrevistado e mais informações para você que está nos acompanhando.